Oi galera, sejam muito bem-vindos e como o dia tá quente mais uma vez, mais uma semana aí de avalanches na Bolsa de Valores, bora para pitacos aqui, Sami, já vamos começar direto com os pitacos. Temos que fazer um boneco de Priscila porque tem o pitaco e tem o repitaco. Que estão pedindo, né? O seu comentário depois do pitaco. Boa, mas por enquanto, já que temos ali o Samidana representando muito bem, vamos ali de pitaco de Bolsa de Valores. Então a gente separou aqui a notícia do início do dia para lembrar e destacar aí os Circuit Breakers. Quero que você, Sam, explique os Circuit Breakers e dê um panorama aí de como que fechou o mercado. Então vamos relembrar. Circuit Breaker acontece o primeiro quando a Bolsa bate 10% de queda. Se bater 15, tem o segundo. Se bater 20, tem o terceiro. Na segunda-feira teve um. Na quarta-feira teve outro. E na quinta-feira tivemos 2. Então foram 4. Calma lá, vai tomar uma água, porque assim, para tirar as pessoas da euforia, até do nervosismo, a Bolsa dá uma parada. Foi o último dia que tinha tido 2, né? Porque aí bateu 15%, e aqui quase teve o terceiro. Acho que chegou a bater 19 ontem. Foi lá em 98, se eu não me engano, crise russa. Então, quer dizer, faz tempo, um movimento muito atípico, dava já para saber antes da abertura do mercado, porque Estados Unidos já tinha feito aquela declaração, o Trump bloqueou os voos, e os mercados da Europa, que abrem mais cedo, estavam derretendo. Nos Estados Unidos também foi a maior queda em muitos anos. Um minuto. Repitaco, Priscila. Repitaco, então, falando do fechamento, você me falou aí do Circuit Breaker, então a Bolsa fechou com uma queda de quase 15%, 14,78%. Todas as ações do Ibovespa fecharam em queda. E aí, Sami, a gente tem aí, então, um resultado, um dos piores resultados de novo, desde 98, quer dizer, o pior resultado desde 98, em 22 anos, é a maior queda da Bolsa. Mais uma vez, nessa semana, na mesma semana. Na mesma semana, semana para ser esquecida, estão chamando, né, a semana, que a segunda-feira foi a segunda-feira maníaca, né, no mundo, que às vezes cada crise tem um nome, e essa semana é uma semana que a gente, o Ibovespa já caiu aí mais de 30% no ano. Então, situação difícil. Eu vou mudar um pouco a ordem, vou ver se o João consegue colocar pra gente o gráfico que a gente separou. Aquele índice do medo, a gente já falou algumas vezes aqui, ele mede a volatilidade dos contratos futuros da Bolsa de Chicago. Só um adendo, contratos futuros sobre o S&P 500. Exatamente. Tá? Mas, de certa forma, tem um contágio para o Brasil. Desculpe, Priscila. Imagina. E aí, aqui a gente tem o pico que a gente tinha anterior desse índice do medo, que é como se fossem assim, ele mede como se fossem as maiores tensões que o mercado já viveu desde 1990. Então, a maior tensão que a gente tinha vivido até então foi na crise de 2008, quando o VIX bateu quase 60 pontos. A gente tem monitorado esse índice, a gente se surpreendeu, inclusive, essa semana, quando ele quase chegou nos 60 pontos, na segunda-feira, só que ontem ele bateu 75 pontos, provando que o mercado está mais tenso do que até na crise de 2008, né, Sérgio? Na crise... Foi muitas notícias ruins, né? A gente teve Estados Unidos, a gente teve casos aumentando no mundo inteiro, a gente teve também questões do petróleo que não se resolveram, aí o maior valor da história, maior que 2008. Não quer dizer que a crise dessa vez vai ser maior, pode ser que seja, pode ser que não, mas a tensão é maior, que é quanto varia, né? Quanto varia os retornos, não na verdade de um ativo único, mas sim do S&P 500, que nada mais é do que as 500 maiores empresas americanas, devidamente ponderadas pelo seu valor de mercado. Muito bem, então vamos para o segundo pitaco. A gente falou então da Bolsa, vamos falar do dólar, que também aí renovou suas máximas nominais, antes que Samidana fale que não é real. Então explica aí pra galera, Sami. Não, o dólar teve uma baita de uma alta, se eu não me engano, foi 9,99% a alta. É uma alta maior desde 2008 também, que também por conta da crise do subprime. O Banco Central tentou conter, foi lá, fez os leilões, mas não foi suficiente. Devemos pesar que, além da crise do coronavírus, do mundo, na quarta-feira,
O Paulo Guedes foi lá, fez o discurso, não foi bem recebido, então compromete um pouco a chance das reformas. Também teve aquela aprovação, não sei se você viu isso, foi na quarta, 20 bilhões lá no orçamento, isso pesou muito. Então, quer dizer... O BPC. Eu não sei benefício a sigla, de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, que vai ajudar os idosos. Não que eles não precisem, nem que melhor, mas não tem dinheiro, então vai aumentar imposto, vai comprometer a situação fiscal. Isso também contribuiu para essa aceleração do dólar. Isso, só falando então um pouco mais de dólar, de tarde o Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, também fez uma injeção aí de 1,5 trilhão de dólares, e daí com isso que a Bolsa começou a reverter a queda, daí por isso que não teve o terceiro circuit breaker, e com isso também ajudou aí o dólar um pouco. Sobre o BPC, a história é que, então, o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro, que ampliava, era um veto para não ampliar o benefício de prestação continuada. Porque é para os idosos, né? Ele era garantido, para idosos e famílias de baixa renda. Até 200 e poucos reais e foi para até 500, é isso. Isso, o que acontece a faixa que era previsto o BPC era uma faixa para quem recebe uma renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo. Tá. Aí se ampliou para metade do salário mínimo. Entendi. Então você ampliou o número de pessoas, de famílias que vão receber o BPC, e aí com isso tem esse impacto no orçamento de 20 bilhões, mas o governo vai tentar reverter, eles vão falar com o Tribunal de Contas da União para tentar reverter aí essa decisão. Muito bem. Porque no momento de ajuste fiscal, ainda a gente está prevendo aí despesas extras por causa do coronavírus. Aí veio essa notícia aí, foi um baque realmente. É difícil e tem que sair de algum lugar o dinheiro, né? Vai ser de aumento de imposto, orçamento não tem. Então bora para o terceiro pitaco. Economia mundial deve crescer menos que em 2019, aponta o FMI. Mas também não precisa ser um gênio para saber isso, né? O mundo inteiro, as bolsas desabando, é um prenúncio de uma economia mais fraca. Esse ano vai ter o maior impacto. Acredito que até o meio do ano a situação vai estar controlada, mas mesmo assim você comprometeu o PIB de metade do tempo, de 6 meses. Interessante que no Brasil, o Paulo Guedes falou, olha, se o coronavírus avançar, a gente pode ficar neste ano de 2020, que a gente começou com uma previsão de 2,5%, com um crescimento de apenas 1%. Coisas que acontecem, mas é aquela história. Tem que fazer as reformas, porque é ruim com elas, pior sem elas. Muita gente fala, teve reforma da Previdência no ano passado e mesmo assim o PIB cresceu só 1,1%. Mas se não tivesse, não teria crescido nem 1,1%. Então, assim, não é tão fácil você fazer esses ajustes, tá? Torcemos aí para que as reformas, principalmente tributária e administrativa, sejam aprovadas com a maior brevidade possível. Muito bem, cravado. Ô Sami, só que tem uma discussão também que o pessoal está falando, que assim, que o governo está tentando resolver a situação falando só das reformas. E em outros governos de outros países, os governos também estão fazendo estímulos, injetando dinheiro na economia, o que aqui seria mais difícil porque a gente já está numa situação aí de rombos nas contas públicas. Você acha que só a reforma resolve? Não, acho que não. Eu acho que as duas são necessárias, mas não suficientes. Mas sem reforma fica muito difícil. O Brasil já cresce menos que os países em desenvolvimento há muito tempo. E a gente precisa mexer nisso. Então tem coisas que o governo pode gastar, tipo saneamento básico, uma coisa que tem muita externalidade positiva. Mas ficar dando, que nem já foi no passado, ficar dando crédito à toa para as pessoas consumirem, eu sou contra. Então, situação difícil, a gente tem que ponderar bastante, mas esse ano está longe, já está em março e muitos problemas se revelaram. Muito bem, e aí a previsão, então, o crescimento do ano passado foi de 2,9% da economia mundial, previsão do FMI que a gente cresça menos, só que eles ainda não divulgaram exatamente o número, falaram que vão divulgar em breve, ainda estão assimilando aí a dimensão do coronavírus. E com isso, e isso já tinha sido falado, né, Sami? A gente vai ter o encerramento de uma série de 43 trimestres de expansão global, de acordo com uma consultoria, Capital Economics, e pela primeira vez, depois de 10 anos de crescimento trimestral, a economia talvez não cresça aí nesse primeiro trimestre, a economia global.